Isso aqui é uma grade de colocar numa janela colonial, né? Que a parte de cima dela é redonda. É um colonial simples, mas essa aqui tem que ser feita desse jeito porque já tem uma lá, ela vai fazer par com a outra. O colonial é um colonial simples, porque essa chapa barra chata que está aqui de meia polegada, eu ponteei ela no primeiro tubo aqui, ponteei no primeiro tubo lá do outro lado e no meio da grade eu cortei dois tubos de 1,60 m e já tinha compassado, eu ponteei ele. Então, quando eu soldo a chapa numa ponta e numa outra e encosto aqui nesses dois do meio que estão aparecendo, a chapa automaticamente faz a meia-lua. Aí eu vou encostando a trena lá embaixo, onde eu vou mostrar ali que eu soldei o metalon só para servir de escora para a trena, para eu fazer a medida e também para encostar os tubos lá e eles ficar todos certos, não ficar um mais para baixo, um mais para cima. E aí eu vou cortando, medindo, cortando e vou ponteando ele. Depois de tudo ponteado, aí eu vou arrancar essa chapa e tirar ela fora. Tá vendo aqui, ó? É onde eu dei o ponto no metalão só para servir de paralelo aí para eu ir encostando nos tubos e ponteando eles no metalão, que é o quadro da grade. Aí eu vou encostando, assim sai todo certo. Quando eu acabar de pontear os tubos, eu vou arrancar esse metalão aí, ó. Eu vou arrancar ele, aí fica passando 7 centímetros na ponta da grade aqui. É aquele formato de grade que parece cerca, né? Eu soldo uma peça aqui, ó, para encostar os tubos. Ficar tudo da mesma medida. Dei um pontinho aqui, depois eu vou cortar com a lixadeira. Tirar fora, dei outro ponto lá embaixo. Aí dei outro ponto aqui. Aqui tá a marca do passado que eu dei. Na hora de soldar, coloco o tubo no rumo do risco. Encosto ele aqui, ó. E assim eu vou fazendo até chegar lá na ponta. Tá aqui como que eu compassei esse metalon dessa grade. Como esse tubo aqui é 3/4, quando eu fui compassar, eu compassei ele 1 centímetro menor, o metalon. Até aqui nas outras medidas para frente. Tem um vídeo aí no canal que explica por que eu compasso menor aqui, ó, para esse vão ficar no tamanho desse e dos outros. Esse é o jeito certo de compassar esse tipo de grade. Aí eu ponteio uma peça aqui embaixo, fora, para encostar os metalão aqui, ó. Vem com ele lá de cima, encosta ele aqui. Puxa por luz da risca, encosta aqui. Aí dou um ponto de solda aqui, igual eu dei aqui pra frente, ó. Pra depois que ele tiver todo ponteado, eu solto. Eu vou mostrar aqui como que eu faço para montar a grade e ela ficar no esquadro e corrigir ele para ficar certo. Eu monto o quadro no esquadro aqui. Essa peça aqui com 1,40 m e a do outro lado lá também com 1,40 m. Cortei esse metalão com 1,72 m. Aí eu monto no esquadro que eu pus 7 centímetros para baixo aqui.
Lá em cima eu ponho 7 centímetros para cima. Do outro lado eu fiz a mesma coisa. E o do meio ali, os dois do meio, eu cortei passando 38 centímetros na altura lá, para fazer a curva. Esses dois eu soldei eles passando 37,5. Aí eu só dei um ponto de solda lá na barra chata, fui virando ela em volta aqui. Quando ela chega aqui e encosta nesses dois, ó, esses dois aqui, automaticamente já faz a curva. Aí levei até lá na ponta. Lá eu dei outro ponto. Aí ela fez a curva que eu queria. Eu pontei ela lá na ponta lá e puxei ela aqui em volta aqui assim. Encostei ela aqui. Ela encostou nos dois do meio que estava ponteado lá já com a medida de... Passando uma ponta de 37,5. Ela fez a curva sem esses aqui no lugar. Aí depois eu fui medindo. Aí depois que eu pontei ela aqui, eu vou medindo. Encosta a trena lá, põe ela no rumo certinho do compassado aqui do risco. Lá embaixo também. E aí eu venho aqui e faço a medida. Depois que eu encostei ela ali, na medida, eu venho aqui e corto. Faço a outra medida aqui. Encosto ela na medida, venho aqui, coloco em cima do risco, né? Confiro a medida aqui e corto. Antes de eu soldar os tubos que eu acabei de cortar ali, eu aproveito quando eu só soldei o tubo de 1,40 de um lado e o do outro, nos dois metalão de 1,72 m, aí eu confiro o esquadro canto a canto. Porque o esquadro de mão, ele às vezes rouba, e numa peça desse tamanho dá uma diferença. Eu conferi no lado de lá, deu 2,13 m. Agora aqui eu estou conferindo do outro lado, eu coloco a trena pegando na quina do metalão lá do outro lado e faço a medida até na quina aqui, ó. Dá 2,13 m, foi o que deu lá. Feito isso, a grade está no esquadro. Aí eu vou cortando os tubos e vou ponteando. Eu já cortei e soldei os dois que estava passando 38 centímetros, 37,5. Aí eu vou fazendo a medida do grande para o menor. Foi o que eu fiz aí, eu fui cortando e ponteando. Eu vim cortando dos pedaços maiores para os menores, agora eu vou pontear eles. Vou passar do outro lado lá e pontear também. E depois eu vou mostrar como que eu soldei o chumbador para ele ficar certo, ao encostar a grade na parede lá, ela não ficar mancando. E assim que eu acabar de soldar, eu vou tirar essa chapa aí. Eu vou mostrar aqui como que eu fiz para soldar esse chumbador, eles ficar todos na mesma altura. Eu fiz um gabarito com um pedaço de metalão 50x50, deu uma esmerelada dele aí. Soldei uma barra chata de uma, ó, do metalão até na parte de cima aí do chumbador, que vai ser parafusado lá na parede, ficou com 50 milímetros, que é a altura do metalão. Essa chapa aí, ó, é para o chumbador ficar certo, não ficar torcido. Encostei ele direito.
Ó, 50 milímetros do metalão é a medida que dá de baixo até em cima. Os 50 milímetros do metalão até debaixo dessa chapa, fica encostado no chumbador e ele não fica tossido. Vai ficar desse jeito assim, tossido, a hora que encostar a grade lá, não ficar mancando. Aqui eu fiz a mesma coisa do outro lado, já soldei. Antes de eu soldar, ficou encostado, mas agora a solda está atrapalhando o gabarito encostar, mas estou mostrando só para vocês verem como que eu fiz. Tá vendo? Eu fico 50 milímetros de altura, que é os 5 centímetros, o chumbador não fica torcido, debaixo do metalão. Até na parte de cima aí do chumbador dá 50 milímetros. Do lado de cá eu fiz a mesma coisa. Eu fiz isso aí nos 4 lados da grade. Para a hora que encostar ela na parede para parafusar, ela não ficar mancando, ela fica certa.